Telespectadores, amigos, minhas senhoras, meus senhores, renova-se o nosso prazer de estar de volta em sua casa, sermos honrados com a sua audiência, aqui no programa Reencontro, quase 50 anos no ar, e nesta oportunidade para essa entrevista, de maneira momentânea, excepcional, nós estamos fazendo a entrevista em nome de Dona Helga. Por motivos imperiosos, ela não pôde estar e nós temos a honra de fazer esse quadro agora e nesta manhã, o privilégio de entrevistarmos um jovem pastor, pastor Everton William. Ele é o secretário executivo da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, aqui na cidade do Rio de Janeiro, situada em Campo Grande, entidade com mais de 80 anos de trabalho cuidando de crianças e hoje mais dedicada a idosos. O pastor Everton William Nunes, ele é pastor batista, executivo dessa junta há mais de um ano, começando, portanto, o seu trabalho, mas de maneira muito eficiente. Ele é administrador de empresas, graduado também em psicologia, casado com a irmã Roberta Nunes, pai de gêmeos univitelinos com 2 anos e 8 meses agora, Pedro e Davi. Ele é membro da comunidade batista do Rio, na Barra da Tijuca, e está cuidando desse lar de idosos tradicional na cidade do Rio de Janeiro e muito conhecido entre os batistas do Brasil inteiro. Mais do que nunca, o Brasil está se tornando um país de idosos. E, em muitos casos, esses idosos chegam a essa posição de vida numa situação muito triste, muito deprimente, muito abandonado. E, graças a Deus, por lares como este que o pastor dirige, essas pessoas podem terminar a sua vida com dignidade. E é nesse sentido, então, pastor, que nós lhe damos boas-vindas ao programa Reencontro, passando-lhe a palavra para que o irmão fale para nós o que é essa entidade, o que é essa junta, qual o seu propósito. Enfim, é uma conversa franca, mais uma palavra sua do que minha. É um prazer recebê-lo aqui em nome do Reencontro. Um bom dia a todos. Eu que agradeço de poder estar aqui com vocês, participando deste programa. Esse programa que há muitos anos, né, já está no ar, e que esteve iniciando através do pastor Fanini, né, e abençoando a todos nós na cidade do Rio e em todo o Brasil. Né. Hoje eu estou ali à frente da Junta de Ação Social Carioca, trabalhando com alguns projetos, com alguns programas. Iniciamos uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro no programa Família Acolhedora, que visa então estar unindo crianças que hoje precisam de auxílio, de ajuda, advindas ali de recomendações do Conselho Tutelar, para estarem junto a famílias que queiram abrigá-las durante um período dessa adaptação entre ela novamente junto com a sua própria família. Nós temos aí reiniciado o trabalho da Madrugada do Carinho, que é um trabalho realizado junto a moradores em situação de rua dentro da cidade do Rio de Janeiro. O movimento ele tem crescido bastante, né? Temos também realizado em parceria com a Life Words um trabalho junto a crianças, visando então a elevação da autoestima delas para que elas tenham uma projeção maior do futuro dentro da sociedade brasileira. E também temos realizado já há alguns anos, há 30 anos, um trabalho junto a idosos. Né? Esse trabalho funciona dentro do Lar Batista do Ancião, na cidade Batista, no bairro de Campo Grande. Ali é uma fazenda com mais ou menos 1 milhão de metros quadrados, que hoje ainda abriga esses idosos de maneira especial. Quantos idosos temos no momento lá? Nós temos hoje 44 idosos, né, que estão sendo abrigados. A nossa capacidade para este programa é de 60 idosos. Né? E hoje nós temos vários profissionais que nos auxiliam. Nós temos um médico que vai toda semana lá, nós temos fisioterapeuta, temos assistente social, temos enfermeira, temos técnicas de enfermagem, cuidadoras, e aí todos os demais da equipe da cozinha, copa, manutenção interna, manutenção externa, temos motorista e a equipe administrativa.
Então, o trabalho ele tem sido realizado com muito carinho, através também da nossa assistente social, que é a pessoa que nos auxilia na administração deste programa. E qual a participação do povo em geral, o povo evangélico, batista em particular, e pessoas de boa vontade nesse trabalho? Nós fazemos uma divulgação junto a igrejas, principalmente as igrejas batistas, por sermos uma organização batista, né? Mas nós fazemos também junto a outras organizações e a outras instituições. Nós temos pedidos a entrega de mantimentos, de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e materiais de saúde também. Então, as igrejas têm nos apoiado, as igrejas batistas em especial nos mandam o que nós chamamos no meio batista de plano cooperativo, que é um percentual daquilo que as igrejas destinam para a Convenção Batista Carioca. Muito bem. Esse programa que o irmão dirige, graças a Deus, nós temos no Brasil milhares de instituições que fazem isso. A minha esposa, professora de ministério, que apresenta nesse programa aqui o quadro Mães Unidas em Oração, e eu, nós trabalhamos com o reverendo Isaías de Souza Maciel, que é um dos luminares da obra social no Brasil. Nós temos 4 lares de idosos também, lá em Partido do Alferes, em Nova Iguaçu, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Realengo, e Santa Cruz, com capacidade para quase 400 idosos. E 2 lares de crianças, um em Brasília, que é creche, e aqui no Rio de Janeiro também 10 casas-lares com capacidade para 100 crianças. O importante nisso tudo, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre o universo desses idosos, porque quando a gente cuida de uma pessoa, na verdade, a gente está cuidando do universo familiar dela. Qual tem sido a sua experiência nessa área lá no lar aqui da cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu venho acompanhando um pouco da história do que são as instituições aí que trabalham com idosos, né? Antigamente, com o nome de asilo, né, de abrigo, hoje nós temos aí as ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, né, que dentro do conceito da Anvisa seria exatamente uma casa lá que vai estar abrigando pessoas com 60 ou mais anos de idade, né? Na história do Brasil, a gente viu grande parte das pessoas sendo direcionadas para esses espaços, pessoas que vinham de comunidades carentes, pessoas muito pobres, idosos, moradores em situação de rua. Então, quando eles são direcionados para o lar do ancião hoje, ainda tem por detrás disso essa questão cultural, esse aprendizado que o brasileiro está tendo, né, porque ele está diante de uma realidade onde a população está envelhecendo cada vez mais. O número de ILPIs tem crescido demais no Brasil. Né? Hoje nós temos mais de 3.500 ILPIs em todo o Brasil. 3.500? Mais de 3.500, sendo que o poder público ele tem 6,6% mais ou menos. Né? 65% são de instituições filantrópicas. Isso quer dizer que elas são sustentadas por pessoas de boa vontade. Pessoas de boa vontade, né? Pessoas que fazem doações. Empresas. Então são instituições sem fins lucrativos. Sim, né? sim. A nossa instituição ela faz parte desse grupo, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Né? Nós recebemos contribuições e mensalidades que vêm dos responsáveis por idosos, porém a instituição ela cobre um valor muito alto para que eles sejam mantidos. Né? Como nós falamos para os empregados da instituição, nós verdadeiramente pagamos para trabalhar, mas fazemos isso com amor e graças a Deus as igrejas e as pessoas têm ajudado a manter. E até não é só o trabalho que a gente faz por amor, mas com uma certa vigilância, uma vigilância bem de perto das instituições governamentais, não é isso? Não, é verdade. E dentro até da resposta que eu poderia dar referente à pergunta que o senhor fez anteriormente, né, quando nós recebemos esse idoso, a gente recebe com muito carinho, a gente recebe com muito amor. A gente também precisa estar observando aquilo que a vigilância sanitária estabelece e apresenta a nós, aquilo que o Ministério Público também nos orienta, para que a gente possa estar trabalhando dentro da legalidade, né? Cumprindo com amor, mas fazendo dentro da lei. Pastor, nós agradecemos muito a sua presença conosco, esperamos tê-lo em outra oportunidade, mas gostaríamos de oferecer-lhe um tempo para as considerações finais. Eu gostaria muito de dizer para todos que estão vendo esse programa que é extremamente importante nós ouvirmos os nossos idosos. Dentro da nossa cultura ocidental, às vezes, nós não valorizamos muito as pessoas mais velhas. Nós precisamos valorizar mais essas pessoas, entendendo que nós chegaremos nesse momento e que precisaremos também ser cuidados como eles hoje são cuidados. Aqueles que desejarem estar abençoando a Junta de Ação Social Carioca pode estar nos procurando depois. Nós temos os contatos para estar repassando. Né? Nós funcionamos dentro da Cidade Batista, no bairro de Campo Grande, na Estrada dos Caboclos 349. E podemos receber a todos com muito prazer e carinho,
com certeza isso vai deixar cada idoso lá muito feliz. Muito obrigado, pastor. Que Deus o abençoe, juntamente com a sua querida esposa e os seus 2 filhos gêmeos univitelinos, 2 anos e 8 meses. Que Deus abençoe o Davi e o Pedro. Amém. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso momento Mães Unidas em Oração, neste sábado, no programa Reencontro aqui na TV Brasil. E nós queremos de coração agradecer a todas vocês, mães de todo o Brasil, pelos e-mails, telefonemas, inbox no Facebook. É vocês que estão procurando saber mais sobre o ministério, que está em 146 países e que todos os sábados, praticamente, nós estamos aqui falando sobre ele. Um ministério que tem feito a diferença na vida das mães do Brasil. Um ministério que trata de algo muito particular, que é a nossa intimidade com Deus. Um ministério que trabalha no nosso íntimo para podermos perceber o invisível de Deus, este Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, quando Ele vê em nós a fé. E graças a Deus, porque você, mãe, que está aí nos ouvindo nesta manhã, participa conosco e tem entendido o que é colocar os filhos na rede mundial de oração, o que é depender de Deus quando seu filho vai para a escola, volta da escola, o que é entender o Espírito Santo na escola, acompanhando seu filho, onde quer que ele esteja, com quem ele estiver, não importa, mas o Espírito Santo de Deus está. Mas é através de você, mãe. Deus deu a você o legado, não foi a seu filho. E por isso que o ministério tem feito esta diferença. E nós queremos, neste momento, dizer que o nosso Deus tem feito maravilhas na vida de milhares de mães no Brasil que têm compreendido, que têm a fé que vê o invisível, a fé que crê no incrível e a fé que recebe o impossível. Coisas que nós ficamos, assim, bobos de perceber o que Deus tem feito. Ficamos atônitas, ficamos como Maria, ficamos como Marta, ficamos como várias mães da Bíblia, Eunice, como Noemi, como Ruth, como Joquebede, mulheres de fé, mulheres que ficavam perplexas diante do agir de Deus. É o caso de Rita de Cássia, Souza da Silva, ali de Jacobina, na Bahia. A escola estadual é Esther Tupinambá de Moraes, da cidade de Itapeipu, na Bahia, também. Ali, aquela escola, aquela mãe, elas estão também reunidas na rede mundial de oração. Nós vimos que quando nós clamamos e derramamos o nosso coração no altar do Senhor, Ele faz uma diferença tremenda, terrível. E é por isso que nós estamos aqui pedindo a você, não exigindo, porque quem toca no seu coração é o Espírito Santo. Para que você, que ainda não colocou seu filho na rede mundial de oração, você que não formou seu grupo de oração, grupo que eu falo é você mais uma outra mãe, orando uma vez por semana, você que ainda não sentiu no seu coração esse toque, que faça parte de Mães Unidas em Oração no Brasil e no mundo. Nossos contatos estão na tela. Você pode participar, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Programa Reencontro há quase 50 anos no ar. E o Bloco Justiça e Educação, com muita alegria, recebe hoje o Dr. Manuel Messias Peixinho, que é professor universitário, é evangélico da Igreja Batista de Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro. Dr. Manuel Messias, um prazer muito grande recebê-lo no programa Reencontro. Gostaríamos das suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Primeiro dizer que é uma alegria, né, estar nesse programa, um programa tradicional, um programa que tem um alcance significativo na comunidade evangélica e também fora dela. E, em segundo lugar, também, a dizer que estou muito feliz por estar aqui conversando com um homem da sua estirpe, da sua categoria, um homem de Deus e consagrado à justiça e ao Evangelho.
Muito obrigado por essas referências elogiosas, mas já que nós dissemos que o senhor é professor universitário, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vida, da sua origem, como o senhor foi para a igreja, porque o nosso programa é um programa evangélico, e também como o senhor foi para o direito. Fique à vontade. Eu cheguei ao Rio em 1979. Vindo de? Da Bahia. Bahia. Nasci na belíssima cidade de Salvador e sempre tive uma atuação na Igreja Católica, fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica chamado Gurilândia. Nós nos reuníamos aos domingos, fazíamos estudos bíblicos e eu frequentava o coral da igreja. Ao chegar aqui em 1979, eu fui convidado por uma senhora para assistir a um culto da Igreja Batista de Laranjeiras. Quem estava lá era o pastor Benito Carlos Bezerra, um grande homem de Deus, oriundo de uma família bem pobre. Ele me contava que quando criança ele estava em casa e quando a maré enchia, entravam caranguejos e outras coisas. E falou do seu sucesso, o seu sucesso pessoal a partir do momento que ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e contou toda a sua trajetória, tudo que ele fez, tudo que ele estudou, as línguas que ele falava. E eu olhei para aquele homem e disse para mim, eu gostaria de ser como ele, um homem espiritual, um pastor que tocava os corações daquelas pessoas que o ouviam e, além disso, uma pessoa que tinha se superado, não só como um homem que estava totalmente sem esperança no mundo, mas também havia se superado como uma pessoa que precisava da ajuda de Deus. E a partir daquele momento eu me converti, aceitei Jesus como meu Salvador e comecei então uma longa trajetória que foi frequentar o Seminário Batista, onde lá estudei, fiz os meus estudos. Depois eu percebi que a minha vocação não era para o pastorado, mas eu teria que dar testemunho em outras áreas. E me identifiquei automaticamente com o magistério. E o pastor Benilton, ele era advogado e era professor. E eu também me espelhei e disse para mim mesmo que eu gostaria de ser professor e advogado. E ali então passei a percorrer um longo trajeto e posso afirmar hoje, sem qualquer dúvida, que o Evangelho me salvou, não só no aspecto espiritual, mas também tudo que eu tenho hoje eu consegui graças à Palavra de Deus. Foi o que me impulsionou para me superar e querer ser outra pessoa. Sem o Evangelho eu não seria ninguém hoje. Muito bem, isso é a sua resumo. Vida. É muito bonita a sua história, né? Provavelmente veio de Salvador por alguma circunstância especial com a família, não sei que ano o senhor veio. 79, eu cheguei aqui para estudar, né? Sim. E aí fiquei na casa de uns amigos. A ideia veio só. Eu vim aqui, uma família me acolheu aqui. Na época não havia muitas oportunidades, né, na Bahia, e a ideia era continuar aqui, estudar. Mas as perspectivas não eram grandes. Eu era um jovem que estava entre 17 e 18 anos de idade. Sim, aí o senhor terminou o curso de teologia. Exato. E resolveu fazer o direito. E aí, antes de terminar, eu já me matriculei, né, fiz vestibular para a PUC e me matriculei no curso de Direito. E aí comecei, quando me matriculei, a fazer parte de um grupo de pesquisa, graças aos meus estudos de teologia, porque quando eu cheguei, eu já tinha toda uma base de teologia para meu curso de graduação.
Então eu comecei a fazer graduação, fiz graduação na PUC, depois da graduação eu fiz mestrado em Direito Constitucional, em Teoria do Estado, e aí eu fui convidado para dar aula na PUC. Isso já faz 20 anos que eu sou professor da PUC, do Rio de Janeiro, e depois eu fiz o doutorado, né, em Direito, e continuando a advogar. Né, fez doutorado também na PUC? Na PUC em Direito Constitucional, Teoria do Estado e Direito Constitucional, e agora, há 2 anos, mais ou menos, eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Paris 10, em convênio com a PUC. Estou terminando agora, esse ano. Então, fiz toda a minha carreira na PUC e também na Cândido Mendes, onde hoje já há algum tempo, eu sou professor do programa de mestrado em Direito, com muita satisfação. Uhum. Mas a sua família, como foi a sua vivência aqui no Rio de Janeiro com relação a esse aspecto? Eu me encontrei muito só, porque eu tive minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 16 anos de idade. Eu fui criado por minha avó. Quando veio para o Rio, ela já era falecida? Já era falecida, já tinha falecido. Mas eu sempre recebi um apoio, eu sempre voltava à Bahia e sempre minha família me acolheu. Mas a partir de um tempo eu sabia que o meu lugar era no Rio de Janeiro, né? Que aqui é que eu poderia crescer, porque, como eu disse, não havia muitas oportunidades para quem queria estudar e fazer cursos. O senhor esteve primeiro na igreja Laranjeiras? Foi minha igreja durante toda a minha vida, como eu disse, até hoje ela existe. Fala forte ao seu coração, né? Fala muito forte. Quando eu passo pela rua Ipiranga, que é a rua ali em Laranjeiras, não sei se todos conhecem, realmente eu me recordo que foi ali que eu frequentava a igreja, participava ativamente do coral, cantava no coral da igreja, participava do grupo de jovens, depois de outras funções na igreja. Sim, e hoje o senhor tem alguma atuação na igreja também? Hoje eu frequento apenas a igreja. Eu gosto muito de frequentar a igreja de Itacuruçá, e também gosto muito da igreja de Copacabana. E por um grande tempo eu também fui seminarista pela igreja do Meia, onde trabalhei numa congregação na Vila do Sapê. Muito bem. Então você, por favor, volte a nos assistir no próximo sábado, quando continuaremos a entrevistar o professor Manuel Messias Peixinho, que tem uma longa trajetória, uma trajetória de sucesso, e nós vamos continuar a falar com ele. Fique conosco, o programa Reencontro continua, e até o próximo sábado, se Deus quiser, com o bloco Justiça e Educação. Deus o abençoe. Bom dia, é um prazer voltar ao seu lar através deste programa que tem estado no ar há tantos anos, o mais antigo programa evangélico da TV brasileira. E é com muito orgulho que a gente dá continuidade àquele sonho que o grande evangelista brasileiro, pastor Nilson do Amaral Fanini, iniciou. E nós aqui estamos no nosso quadro A Bíblia Fala Hoje, que tenta trazer reflexões até você sobre a importância da Bíblia para a nossa espiritualidade cristã. E eu tenho para mim, e repito isso constantemente, que a Bíblia é o maior e melhor manual de autoajuda que a humanidade já conheceu. E é por isso que eu examino as Escrituras cuidadosamente desde a minha adolescência, para aprender a viver de uma maneira mais justa, mais correta e até me tornar uma pessoa mais realizada. Se você está procurando o sentido da vida, explicações para os seus problemas pessoais, com certeza a Bíblia dará uma diretriz para a sua vida. Eu queria me dedicar nesta manhã a pensar qual é o lugar da Bíblia na sua espiritualidade. O salmista escreve um texto maravilhoso no Salmo 19. Neste salmo eu queria encontrar 2 versículos para me basear
nesta reflexão desta manhã. Diz assim, Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor é digno de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O salmista ele entende que a palavra de Deus é o instrumento mais ideal, mais adequado para que ele possa ter uma vida espiritualmente significativa. A Bíblia não é só um livro de regras, não é um livro de leis, não é só um livro de mandamentos, é um livro de princípios de vida. Você não encontra nela explicações científicas sobre a realidade. Você também não encontra definições históricas sobre a vida. Até porque a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita para ser um tratado científico sobre qualquer área da vida humana. Mas ela fala de uma relação que nós podemos estabelecer com o autor da vida. Ela diz de que maneira você pode conduzir a sua maneira de viver, de modo que você se relacione com aquele que te ama, com aquele que se importa com você, com aquele que tem em suas mãos todos os seus amanhãs. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar a você a fazer da Bíblia não só um guia para a sua ação diária, mas, acima de tudo, um manual de orientação para a vida. É nela que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para encontrar aquilo que você chama de vontade de Deus, direção para você, sabedoria para fazer as escolhas certas, viver de uma maneira justa no mundo em que vivemos. Nesta manhã, convido você a pensar na palavra de Deus como esse manancial inesgotável de ensinos para a vida. Jesus mesmo falou isso para os seus seguidores. Ele desafiou as pessoas do seu tempo a examinarem as Escrituras. E ele disse isso por duas razões muito simples. Você precisa examinar as Escrituras porque nela está a vida. Primeira razão muito simples que Jesus apresenta. A segunda razão é porque são as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é nela onde você encontra as informações sobre o grande mestre de vida que é Jesus, o maior e melhor mestre de espiritualidade que a humanidade conheceu. Ele não é o maior e melhor porque ensinou grandes coisas somente, mas ele é o maior e melhor porque ele apresentou a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala inteiramente sobre a vida dele. Tudo que você encontra na Bíblia remete à pessoa de Jesus. E tudo que ela fala sobre Jesus convida a mim e a você a um relacionamento com ele. Tenha um dia de alegria na presença de Deus. Que Deus o abençoe ricamente e que a palavra de Deus seja uma presença viva na sua vida diária.